amigos do canal Né Paulo de Tarso, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série. Que o nosso amado Mestre Jesus nos ilumine, nos inspire e guie nossas reflexões e meditações de hoje. Gostaria de fazer um convite à nossa reflexão pautada num versículo que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 41, que diz respeito à passagem que Jesus visita Marta e Maria. Bom, o versículo diz o seguinte: em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas. Para situarmos, nessa passagem, quando Jesus ia a Jerusalém, ele se hospeda na casa de Marta, e enquanto Marta, muito atarefada, preocupada com provavelmente os deveres domésticos, com a preparação da visita, dos afazeres, da comida, enfim, preparação da casa, sua irmã Maria, que também ambas são irmãs de Lázaro, Maria assentava-se aos pés do mestre e ouvia os seus ensinamentos, enquanto Marta estava agitada e inquietada em relação aos aspectos domésticos. Então, Marta se dirige ao mestre e diz assim, e pede ao mestre para que Maria lhe ajude nos serviços. Então, esse versículo em que lemos é a resposta do nosso Senhor a Marta. No entanto, essa resposta não é apenas a Marta, ela serve também como conteúdo espiritual de reflexão a todos nós. Porque, segundo Martins Peralva, Marta e Maria são porções do nosso íntimo, do nosso mundo interior, uma espécie de estados de consciência, ou como se fossem arquétipos, em que a porção Marta em nós representa a porção de atividade relacionado à horizontalidade, aos aspectos materiais, aos deveres, aos compromissos, tudo aquilo relacionado ao nosso dia a dia, às nossas tarefas cotidianas, os aspectos mais superficiais da vida. E a porção Maria em nós é a porção mais próxima do divino, relacionada à meditação, à contemplação, aos aspectos espirituais. Antes de criticarmos a Marta, que muitas vezes temos essa tendência, essa postura, essa questão de nos preocuparmos com os aspectos materiais é extremamente importante e necessária para a nossa vida. Caso contrário, não seria possível a nossa vida, a nossa encarnação aqui no corpo físico, na matéria. Então, o que deve ser lembrado, o que simboliza Marta nessa passagem, é justamente quando a porção de Marta ela se sobrepõe em desequilíbrio à parte Maria, que está em nós. Ou seja, ocorre quando nós nos desequilibramos, quando alimentamos em excesso esses afazeres, essa compulsão por atividades, por correria, por compromissos que muitas vezes nem sequer damos conta de fazer tudo. Seria essa ânsia, essa febre, por querer resolver tudo, essas muitas informações, compromissos, deveres, enfim, que muitas vezes nos atropelam no dia a dia e impede que possamos também olhar o lado Maria, que também é importante em nós. Isso também se reflete na nossa sociedade, porque essa porção Marta também existe de um aspecto da nossa sociedade. Nós, muitas vezes, queremos tudo, mas no fundo acabamos não tendo nada. Temos compulsão por carros, por comida, por bens materiais, por posições, por títulos, e nunca nós nos sentimos satisfeitos, sempre queremos mais e mais. Isso em outros aspectos da vida também. No entanto, quando a morte do corpo físico nos visita, muitas vezes somos convidados a devolver à vida tudo aquilo que ela nos emprestou. Ou seja, de um plano espiritual, nós não levamos nossa conta bancária, não levamos nossos títulos, nem a nossa posição social, nem a nossa família, muito menos o nosso corpo. Então, tudo aquilo que nós julgávamos que era o mais importante em nossa vida, nós somos convidados a devolver. E é então que as ilusões muitas vezes são amargas, porque percebemos que passamos uma existência toda
cultivando, dando mais importância para aspectos que eram secundários, na verdade. Quando Jesus diz, onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. Quer dizer que o que realmente importa são os valores que edificamos no nosso íntimo, sobretudo as virtudes, o amor, o reino de Deus em si. É isso que conta para o espírito imortal. Esses aspectos transitórios, materiais, são apenas instrumentos pedagógicos que Deus nos concede para que possamos aproveitar a nossa existência na matéria, seja reparando nossos erros, aprendendo a amar, com provações ou expiações, mas que de certa forma são passageiros e que o que realmente fica são as conquistas íntimas e interiores, ou seja, o quanto de amor que demos, o quanto que aprendemos tanto no aspecto do amor quanto nos aspectos da sabedoria. Como nos diz o benfeitor Emmanuel, que o caminho para Deus são constituídos de duas asas divinas, uma da sabedoria e a outra do amor. Então, é importante pensarmos isso, né? Que a divina providência ela é exata, é perfeita em tudo aquilo que ela tem que ser. Tudo ocorre da forma como deve ocorrer. Temos tudo o que necessitamos, nem a mais e nem a menos. O que ocorre é que muitas vezes, pela nossa ânsia, pela nossa preocupação excessiva com aspectos que não são muitas vezes o mais importante, nós resistimos, nós nos revoltamos ao tempo de Deus e queremos impor a vida ao nosso tempo. E é então que muitas vezes esse descompasso surgem as ansiedades, as aflições desnecessárias e muitas vezes alimentamos estados de perturbação contínua sem necessidade, que podem muitas vezes causar desequilíbrios e distúrbios na nossa harmonia íntima, ou seja, na nossa casa mental. O que podemos então fazer para reestabelecermos essa harmonia? O próprio Cristo, nessa mesma passagem, diz a Marta que apenas uma coisa era necessária. Então, o que é necessário para o nosso espírito imortal? O que é mais importante? O que devemos viver a vida sem nos esquecer? Né? O que é essencial para nós? No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, Jesus nos diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus quer dizer com isso não significa que devamos só priorizar os aspectos do espírito, em detrimento dos aspectos da matéria. Não, mas que deva existir uma prioridade. Então, Marta inverteu a prioridade. Essa porção Marta, quando ela sobrepõe ao nosso lado Maria, é quando esse lado da matéria, do afã do dia a dia, ele se sobrepõe à busca do reino de Deus, aos aspectos espirituais, né? Não que devamos deixar de lado, mas que deva existir uma prioridade. Lembrei de um exemplo muito interessante de um diálogo com Kardec, né, no livro Obras Póstumas, em que ele comenta do seu espiritual, que é o próprio Espírito de Verdade, que é o Cristo, né? E lá ele comenta, então Kardec, de certa forma, diz: tudo bem, eu sei que você é meu guia, que você vai me proteger, mas em relação aos aspectos materiais, as minhas necessidades materiais, eu vou ser ajudado. Então o Cristo diz assim, que no mundo, né, essas coisas materiais são importantes ainda, e que não supri-lo seria como se não fosse amá-lo, né? Então o amor de Deus está em tudo, inclusive nas pequenas coisas do dia a dia. A providência divina tudo sabe, tudo provê. Então que nós possamos olhar a vida por esse ponto, acreditando que temos aquilo que precisamos, mesmo não sendo atendidos em nossos caprichos pessoais, e que muitas vezes a vontade divina amarga para o nosso ego é justamente aquilo que necessitamos para crescer e caminhar espiritualmente. É interessante então pensarmos que quando nós permitimos que haja
essa perturbação, essa agitação na nossa casa mental, ameaçando o equilíbrio emocional. O nosso próprio benfeitor Emmanuel também diz, numa mensagem intitulada Aflição Vazia, em que no livro Encontro Marcado ele comenta sobre a ansiedade e que essa aflição muitas vezes ela predispõe à enfermidade. Então, muitas vezes, provas ou situações em que os fardos já eram, de certa forma, pesados, essa alimentação dessa ansiedade muitas vezes aumenta o fardo, deixam as provas mais difíceis, podendo muitas vezes nos levar a estados de enfermidade e desequilíbrios emocionais. Emmanuel também comenta que são horas vazias, perdidas. Então, quantas horas e horas muitas vezes perdemos ruminando preocupações, problemas, em vão, sendo que poderíamos usar esse tempo para meditação, para utilizarmos para a edificação própria, a edificação dos outros, servindo, amparando. É importante diferenciar que a aflição vazia é diferente da aflição que tem um ganho para o espírito. Quando uma prova nos visita e quando nós sabemos passá-la com resignação, com humildade, com renúncia, essa é uma prova que traz benefícios ao nosso espírito. Então, e como podemos então nos prevenir desse assédio, desse desequilíbrio que muitas vezes, esse lado Marta que nos desequilibra? O benfeitor Emmanuel também comenta que a paciência é o que deve ser colocado em prática. Em todas as perturbações, a paciência deve ser colocada em prática. Então, com a paciência, como medida contra todas as aflições que por acaso nos perturbem, e a confiança, a fé em Deus, na providência divina e de que tudo ocorre como tem que ser, confiando na providência divina, são instrumentos indispensáveis diante de nossas dificuldades, das provações, muitas vezes dos conflitos, indispensáveis à harmonia da nossa casa interior, da nossa casa mental. Então, que nós possamos, assim como Maria, nos assentarmos aos pés do Mestre, possamos nesses momentos de agitação exterior, quando as ansiedades, as aflições nos perturbarem a nossa paz íntima, que possamos ouvir o Cristo em nós, nos convidando ao equilíbrio e reabastecendo as nossas energias e as nossas forças. Que possamos, então, caminhar sempre com o nosso amado Mestre Jesus e que possamos ter uma saúde mais plena e mais integral, buscando viver, de fato, e edificar o reino de Deus em nós. Eu gostaria de agradecer, em especial, este último episódio da primeira temporada da nossa série. Agradecer a cada um de vocês pelas curtidas, pelos comentários, por compartilharem, por sugerirem, por, de certa forma, estarem caminhando também com essa série, com esse trabalho, e que possamos continuar caminhando junto na próxima temporada, que será em breve, em torno de 3 a 4 meses, dependendo mais ou menos tempo, e que nessa nova temporada possamos ter episódios cada vez com mais conteúdo, com abordagens diferentes, com temas diferentes e sob a inspiração do Cristo que possamos cada vez fazer um trabalho melhor. Eu agradeço de coração a cada um de vocês por poderem participar dessa caminhada. Que Jesus os abençoe, fiquem com Deus e até a próxima temporada.